Rízia, quais são as informações que você tem em relação a esse caso? Qual caso? Em relação às 3 crianças. Sobre meus filhos, é que nem eu falei, eu não matei nenhum dos meus meninos, né? O depoimento que o meu namorado fez ali, que falou que participou, foi ele que matou, é mentira. Eu continuo falando que é mentira, porque isso é mentira, sabe? Jamais eu ia fazer isso com meus filhos, porque eu amo eles demais, né? Sempre, desde pequeno, eu que sempre trabalhei, né, para sustentar eles, né? Jamais fazeria uma coisa dessa. Segundo informações do seu namorado, né, ele cita no depoimento dele uma série de detalhes que te comprometem. Inclusive a questão de um xarope que você poderia ter dado às crianças e nesse xarope possivelmente ter o veneno. Por que ele deveria, ou por que ele disse isso depois dessa maneira? O medo, né? Eu falo assim que ele continua fazendo isso por medo, que ele é uma pessoa assim que não é capaz de fazer isso, né? Ele é uma pessoa assim que jamais ele fazeria isso, igual ele depois que me ajudou, que fez, jamais. Ele é uma pessoa que ele jamais fazeria isso. E por muita pressão em cima dele, porque ele lá na cidade onde eu moro, ele é um rapaz muito humilde, ele não tem vício nenhum, ele não bebe, ele não fuma, sabe? Então isso assim, eu acho que mais assim é o psicológico dele que está assim bem atingido, né? E ele jamais fazeria isso. Então quem fez isso, a senhora sabe? Eu não sei ainda quem fez isso, sabe? Eu mesmo eu posso provar assim, não posso provar, mas lá dentro de mim eu sei que não foi eu, sabe? Porque eu não teria coragem de fazer isso com um filho meu. A história de ter comprado veneno num comércio lá é verdade? Não, isso é mentira. Isso é mentira dele. Ele até mesmo falou que ele comprou, que eu dei esse 10 reais para ele. Eu não dei esse 10 reais para ele comprar esse veneno, ele está mentindo. Que tipo de veneno que é? Aí, pelo que falaram ali no vidro, né, é um chumbinho. Esse vidro também eu não tinha visto lá na minha casa, né, esse vidro apareceu com ele aqui agora, né, apareceu, e eu não tinha visto esse vidro lá. Faz quanto tempo que vocês estão juntos, você e o seu namorado Márcio? Dia 27 agora, ia fazer 6 meses. Vocês moravam na mesma casa, não, todo mundo junto? Não morava na mesma casa, ele mora junto com os pais dele, e eu morava nessa casa, juntamente com meus filhos. Quem encontrou as crianças primeiro, foi a senhora? Foi eu saio às 4 horas da manhã para trabalhar, né? E quando eu voltei às 6h30, eu encontrei ele já passando mal. O que a polícia falou para a senhora? O que vai acontecer com a senhora agora? Eu não sei, até agora eles não me deram, não me falaram nada do que vai acontecer. Você sai às 4 da manhã para trabalhar, retornou no caso às 18 horas. Quem ficava ou quem fica com as crianças nesse período? Desde quando eu comecei a trabalhar como gari, eu sempre deixava elas em casa, né? Sozinhas? Sempre assim, porque os períodos da 4 da manhã às 6 da manhã, né? Então eu sempre deixei eles dormindo em casa, porque sou uma pessoa assim que eu ganho um salário mínimo, então para sustentar 3 crianças não é fácil, né? Apesar que não paga aluguel, o pai dos meus meninos nunca pagou pensão para eles, né? Então assim, mas jamais assim eu tiraria a vida dos meus filhos. Quem poderia ter feito isso então? Olha, assim, eu fico pensando assim, no cadeado, porque quando eu cheguei lá, eu só vi o cadeado aberto, né? Mas no cadeado ali, eu não cheguei a olhar ele quando eu cheguei, porque quando eu cheguei lá, eu vi meus meninos passando mal, né? Eu já nem mexi neles, não toquei, e corri e fui buscar ajuda, né? Além de você, quem mais tinha a chave do cadeado? Só eu que tinha a chave do cadeado. Como o cadeado poderia estar aberto? Pois é, isso também que às vezes me preocupa, e isso também que às vezes eu não tenho uma saída, por como que esse cadeado ia estar aberto? A casa estava aberta ou estava chaveada? Não, a casa estava aberta, né? Mas assim, eu tinha trancado e colocado a chave no meu bolso antes de eu sair. Ratificando, do momento que você saiu para o trabalho, às 4 da manhã, até o momento que você voltou às 18 horas, as crianças ficavam sozinhas? Elas ficavam dormindo sozinhas lá em casa, né? Lá assim, porque lá Às 6 da manhã. 6 da manhã, 18. Porque lá, assim, a maioria de varredeira que tem crianças pequenas, elas deixam mesmo crianças dormindo e vão trabalhar. Porque lá, assim, uma babá para pagar, assim, fica muito caro, né? Eu cheguei às 6h30 que eu encontrei eles lá passando mal, né? Aí a minha menina foi e falou assim para mim: mãe, a senhora me deu aquele remédio amargo? Aí eu peguei e falei para ela: não, minha filha, eu não te dei esse remédio amargo. Aí também, também não conversei com ela, não perguntei assim se tinha entrado alguém, não. Na hora que eu vi eles passando mal, que eu vi o rosto dela assim, babado, e ela fica toda sufocada para conversar, né? Aí eu já saí, já fui buscar o carro. Qual é o nome das crianças? De 6 anos? É Nilton e... É de 9?
Ellen Esla É de 10? e Enildo Filho. Você sabe que a criança de 6 anos morreu? Aham. E que as outras duas estão passando mal? Não, pela segunda informação que eles têm me dado aqui, que está fora de risco. Fora de risco. É. Agora, você não acha que você está muito tranquila, calma, sabendo que uma criança, um filho seu morreu? Eu não estou tranquila por dentro, sabe? Assim, porque não vai adiantar nada eu ficar aqui chorando. Eu já Não chorei, vejo lágrimas nos sabe? seus olhos. Eu já chorei bastante, entendeu? Chorei, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim que eu nunca passei por isso. A gente fica com atenção, porque assim, eu doendo dá, igual eu falei ontem, assim, se eu pudesse pegar metade da minha vida e dar para aquele filho meu que tinha morrido, eu fazeria isso, entendeu? Só porque assim, chorei bastante quando eu vi aquilo, até não consegui acompanhar isso quando foi encaminhado para Goiânia, né? Eu nem consegui assim ver, porque eu sempre que criei meus filhos só, né? Eu sempre criei meus filhos só desde pequena, né? Sempre criei meus filhos só. E não é assim, igual pessoas me perguntaram assim, você está passando fome para você ou alguma revolta? Não, sabe? E eu tô aqui, né? Eu sei assim que a justiça vai chegar, né? Por mais assim que às vezes eu posso pagar um preço agora, sabe? Mas eu não tenho culpa disso, né? Se alguém fez isso, né? Se alguém fez isso assim, às vezes assim por vingança de alguma coisa. Seu namorado tinha a chave do cadeado? Não, o namorado não tinha chave. Não tinha. Então, tá bom. Como é que foi essa iniciativa, Márcio? Eu sei que você tem todas as informações. Essa iniciativa de envenenar as 3 crianças. Como é que surgiu essa ideia? Isso é a ideia dela. A ideia dela. Quando foi que ela abordou você e falou para você a primeira vez dessa ação? Como é que foi? Falou assim que eu não dei ideia muito não. Ela falou assim, não, vamos ver um remédio pro menino ali, xarope ali. Isso foi quando que ela te disse isso? Foi de domingo pro segundo. Que horas que era? Umas 2 horas 2 da tarde ou 2 da manhã? da manhã. 2 da manhã. As crianças estavam dormindo. Tava. Vocês tinham bebido alguma coisa? Não. Não? Não bebo, não bebo. Ela não bebe também? Uhum. E, enfim, vamos dar alguma coisa para as crianças. O que era essa alguma coisa? Era um chumbinho misturado com... Certo. Claro, vocês compraram antes esse chumbinho, né? Comprou. Quem comprou? Ela deu dinheiro pra mim que eu comprei. Quanto ela deu para você? R$10. 10 reais. Você comprou aonde? Cearia São Luís. Uhum. E aí vocês misturaram esse chumbinho já na madrugada, no que? No xarope? Foi. É? E aí ela deu-se, no caso, para as 3 crianças. Foi. Você ajudou ela a dar o xarope? Eu dei dar pra um. Para um só? Foi. Os outros 2 ela deu sozinha? Foi. Certo. E aí o dia amanheceu, as crianças dormiram, o dia amanheceu, e aí? Aí ela foi trabalhar, quando chegou... Você foi, durante o dia você fez o que? Você esteve aonde? Tava trabalhando. Trabalhando. Trabalho de quê? Rodar grama, jardineira. Uhum. Tá, durante o dia você ficou naquela expectativa, né? Aham. Você sabia que as crianças, a expectativa é de serem encontradas mortas na casa dela. Aham. Ela voltou que horas em casa, que ela chegou em casa mais ou menos? Lembra? Chegou às 5 horas, 6 meses. E que horas que você se encontrou com ela de novo? Que a hora ida disso não encontrei mais. Ela foi na minha casa, mas não estava, estava pro serviço. Uhum. E aí quando ela chegou, encontrou uma criança morta e as outras duas passando mal. Foi. Ela te procurou para te informar da situação? Procurou. O que ela disse? O que ela queria? Falou que não estava passando mal. Os meninos estavam passando mal. E você sabia que era por causa do veneno? Era. Esse chumbinho mata mesmo? Mata. É. Quem que deu a ideia de comprar esse veneno? Você ou ela? Ela que deu. Ela que deu a ideia. Comprar o chumbinho e aí misturar no xarope. Foi. Xarope pra quê? Pra tosse? Pra gripe? Pra gripe. Pra gripe, né? É. Quantas crianças beberam esse xarope? Elas falaram alguma coisa? Você estava junto? Falou que o remédio é muito ruim. Estava ruim, estava amargo? Tava. Certo. E aí uma criança acabou sendo encontrada morta e as outras 2 foram levadas para Goiânia a estado... Felizmente agora não corre risco de vida. Mas é uma situação complicada, né? É mesmo. Você está arrependido Tô. de ter feito isso? Eu fiquei arrependido, né? Sua família, seus pais? Já desesperado essa hora. É. Por que você acha que a Rízia quis fazer isso? Porque ela é revoltada. Ela não gostava dos filhos? Porque ela é revoltada com o marido dela. Que nunca ajudou? Ela nunca ajudou em pensão nos meninos, nada. E os meninos, como é que ela cuidava desses meninos? Cuidava bem, era amorosa, era raivosa, revoltada? Ela tinha vezes que ela era cuidadosa com ele, mas ia, às vezes não. Às vezes ela danava com eles também, batia nele, mas não. É. Só que desse jeito, dessa forma aí, o pai não via, porque eu não morava junto mais dela.
Você só tinha um relacionamento? Só. As crianças atrapalhavam o relacionamento de vocês? Quer dizer, você ia na casa dela, de repente vocês queriam ficar sozinhos, as crianças ali em volta. As crianças atrapalhavam? Atrapalhavam, não. Não? Ela comentou alguma vez que as crianças atrapalhavam? Pra mim ela queria que eu falasse que ia mandar pro pai deles. Ela não queria ficar mais com as crianças? Acho que não, porque ela falou que ia mandar pro pai deles, porque não mandar porque o pai dele é muito irresponsável. Ela não tinha vontade de mandar, mas ela fosse por ele, se não fosse ela tinha mandado, ela não estava com medo. Então quer dizer que você ajudou a dar o xarope com os chumbinhos com veneno para apenas uma criança? As outras duas crianças, ela viu sozinha? Foi. Você ajudou o mais novo, o do meio ou o mais velho? Mais novo. O mais novo, o que veio a óbito. Você tem passagem pela polícia? Doutor Moura, de que forma que a polícia tomou conhecimento desse fato? Veja bem, esse fato foi da seguinte maneira: as crianças foram envenenadas, né, e foi pela própria mãe procurado socorro. Ela realmente foi, procurou socorro para que as crianças fossem medicadas, né? E através do hospital ficamos sabendo que as crianças estavam envenenadas. Qual o primeiro passo após a polícia ser informada do fato? Veja bem, o primeiro passo foi exatamente acudir as crianças, né, que primeiro é a vítima. A gente cuida primeiro das vítimas. Como foi lá em Cocalinho e a gente estava aqui, eu por exemplo estava aqui, né, o meu investigador me ligou dessa situação e então eu pedi para ele, então faça a detenção da mulher. Faça a detenção da mulher porque ela é a primeira suspeita. E assim fizemos. Detemos a Rízia, né, e começamos então as investigações e as declarações. Segundo informações, os dois prestaram depoimento e o senhor realizou uma acariação. Qual foi o resultado dessa acariação? Veja bem, a Rízia, ela é muito dura. Ela em momento algum confessa o crime. Apesar de várias provas, apesar da materialidade, por exemplo, o vidrinho, né, do chumbinho que ela ministrou, deu para os meninos, ministrou no xarope, foi encontrado na casa dela, o xarope foi encontrado na casa dela, e várias evidências. Ela mesma continua negando. Tá? O namorado dela confessou tudo, que foi ele que comprou o veneno, que foi ele que levou o xarope, etc, etc, e que foi ele inclusive que ajudou, né, a dar o xarope misturado com o chumbinho para as crianças. Crime premeditado? Crime totalmente premeditado, triplamente qualificado. O crime. No depoimento dela, ela esboçou algum tipo de emoção devido a uma das crianças já ter falecido? Em momento algum, essa cidadã derramou uma gota de lágrima, nem se mostrou arrependida. Ela sempre é irredutível, né? E sempre dura. Ela não confessa e nem também você vê que ela não tem sentimentos assim porque o filho está morto. Delegado, em relação ao Márcio, pode ter ocorrido do Márcio ter feito todo o crime sozinho, sem a participação da mãe? Eu acredito que não. Eu tenho certeza que o autor de toda essa criminalidade foi a própria mãe, ajudada pelo Márcio. Porque a gente vê, inclusive, que ele é uma pessoa manipulada por ela. Ele é um cara simples, está apaixonado, estão apaixonados, né? E até certo ponto, segundo ele mesmo, os filhos atrapalhavam o seu relacionamento. Daí a possível iniciativa do crime? Não, a possível iniciativa do crime, segundo ele, é porque a mãe, né, a Rízia, ela não gostava do filho que faleceu. Porque, inclusive, quando ela estava grávida dele, tentou um aborto. E mesmo assim o menino nasceu. E ela não gostava da criança. Porque os pais da criança, o pai das crianças, diz que é um elemento difícil, de gênio incompatível, e eles nunca deram certo. A Raiz, em algum momento, confirmou essa versão do Márcio? Em momento algum, ela confirmou qualquer manifestação dele quanto ao crime. Ela fala que ele realmente levou o xarope para ela. Ela fala que eles namoravam, certo? Mas sempre nega que ele diz que ele não tem capacidade de ter feito isso, que realmente, ela defendia totalmente. Em momento algum ela incrimina ele. Frente a todos os indícios, quais são as providências a partir de agora, já com a justiça praticamente o caso elucidado? Não, estão autuados em flagrante à disposição da justiça, né? Agora a justiça vai resolver. Vou responder por quais crimes? Mas por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio. Dupla tentativa. É dupla tentativa.